Renascença. Redescobrindo a cultura indo-portuguesa. Caríssimos radiovintes, neste episódio poderão escutar excertos de uma conversa que tivemos com o Dr. Narana Sinai Dumont sobre a histórica família dos Dumont de Cumbarju, sobre a sua carreira profissional e sobre a tradicional amizade entre as várias comunidades de Goa. E quanto à música, temos a voz da Carolina, gravada ao vivo no recente Festival do Monte. Sr. Dr. Narana Dumont, muito boa tarde. Muito boa tarde. E desde já, obrigado pela gentileza da entrevista. Queríamos falar sobre um passo muito importante da história de Goa, é que os Dumonts tiveram 3 diplomatas. Que informação nos pode dar sobre isto? Eu só me lembro agora, neste momento, de um folheto que foi publicado pelo Arquivo Histórico, pelo Dr. Pandurong Pisolankar, e o título do folheto era Agentes Indianos da Diplomacia Portuguesa. E ele indicou alguns personagens, como, por exemplo, o primeiro era Vitorji Sinai Dumont. Parece-me que a nomeação deste Vitorji era mais por causa do seu conhecimento das negociações entre os portugueses e os indianos. Fala dos Peshwas. Peshwas. Portanto, o primeiro era Vitorji e ele, com certeza, que vivia em Pune. A seguir era o filho dele, Pandurong Sinai Dumont. E o terceiro era o Narana Sinai Dumont, cujo nome eu levo. E ele viveu, trabalhou em Pune. Portanto, são 3 gerações. Sim, avô, pai e filho. E parece-me que, além do conhecimento da diplomacia, eles conversavam muito bem em português. Esta é uma grande facilidade. E ele tinha grande conhecimento de língua marathi. Portanto, ele podia conversar diretamente com Peshwas. E parece-me que durante essas 3 gerações, as conversações limitavam-se à troca de Dadra e Nagarveli. Ouvi dizer que uma das ruas de Nagarveli leva o nome de Narana Sinai Dumont. E como teriam aprendido português? Isto é um grande problema, porque então não havia escolas. Para mim é um enigma, mas uma coisa muito importante. O meu professor de filosofia no liceu dizia assim: aprende-se a falar falando, aprende-se a escrever escrevendo, aprende-se a dançar dançando. Este é o lema que eu levei durante a minha vida para aprender línguas. Eu estive na Holanda durante quase 6 meses, onde eu fui como bolseiro da Organização Mundial de Saúde. Só pela prática de falar com o pessoal de secretaria, eu aprendi um pouco holandês. E então fiquei sabendo que a melhor maneira de aprender qualquer língua é falar. Não ir para gramática. Aquilo não dá. Você não pode falar. Só fala ouvindo. Ouvido apurado. É isso. Mas também o senhor é da família dos Dumonts, que tem uma queda para línguas. Mas ali eu tenho um problema. O problema quer dizer, depois de passar 4ª classe de Maratha, os primogênitos iam para português, porque ele tinha tratado as propriedades. Pequenas que seja, o sistema era assim: você que quer tratar com os oficiais portugueses, compreende? Você tem que aprender o português. E depois poucos abandonavam a coisa, iam para o inglês. Eu continuei com o português até o 7º ano do liceu. Hindus eram muito
muito poucos. E No liceu? no liceu. No liceu a composição era assim. Alguns eram europeus, eram filhos dos oficiais dos portugueses, como por exemplo o secretário-geral. Eu ainda me lembro nomes de certos oficiais, como Pamplona de Corte Real, era um secretário-geral. Outro era Rui Guimarães. Exato. Rui Guimarães, compreendeu? Depois eram os cristãos, ou católicos apostólicos romanos, e muito poucos hindus. Mas havia, a representação havia. Digamos, num grupo de 30, havia pelo menos 8 ou 9. Está bem. Compreende? Então uns 30%. Esta era a composição da coisa. E entre aqueles 9 ou 10, um ao menos seguia para Portugal. E nesta pequena percentagem, eu lembro-me do Narana Coissoró, que foi presidente da Assembleia Nacional de Portugal. Ele foi professor da universidade também. Portanto, esta era a composição. E eu pertenço à última batch O último lote. daquela composição. E porquê é que havia poucos hindus no liceu? Onde é que estudavam Não, os outros? porque eles sempre acharam que a melhor avenida para emprego era a Índia, vizinha. Portugal não podia oferecer nada senão aspirante, e eles também eram poucos, eram muito poucos. O desenvolvimento industrial e essas coisas nem se ouvia. E eles lançaram-se na Índia para emprego. E muitos dos ingleses cristãos iam para a Marinha Mercante e outros hindus iam para profissões civis. Gota d'água. Oh, gota d'água, gota de mágoa que escorre pelo meu peito. Oh, gota d'água, gota de mágoa, quando te ausentas do nosso peito. A minha dor de água corrente, oh meu amor, que estás doente, meu rio triste, que sempre corre, que sempre nasce, que sempre morre. Oh, gota d'água, gota de mágoa que nunca para em nuvem serena. Oh, gota d'água, gota de mágoa que nunca sara, ferida aberta. Oh, minha dor de água corrente, oh meu amor, que estás doente, meu rio triste, que sempre corre, que sempre nasce, que sempre morre. Bifana, Steakhouse em Panjim. Portanto, a família Dumont Sim, é de Goa de Goa. e originariamente da Combajou. Originariamente nós somos de Cortalim, somos componentes da comunidade de Cortalim. Nós saímos dali quando houve a primeira conversão, a primeira igreja
lançada ou estabelecida em Cortalim, e é o templo da Mangueixa, que estava lá, foi destruído e a igreja foi erguida. Meu pai escreveu um livro depois de ele se aposentar, e ele foi lá e mediu as dimensões. São exatamente como o nosso templo. Está bem. Então, em Mangueixa foi construído um templo com as mesmas dimensões. Sim, Interessante. não só interessante, mas vai descobrindo novos horizontes do nosso passado. É muito interessante. O Interessante. senhor se vai ver, aqui há algumas famílias católicas que mantêm intacto o seu passado. Há Sardaceis, há Covilcares, há Camotins, há Dumões. Conhece famílias Dumont convertidas para o catolicismo? Não, mas eu só ouvi dizer que alguns de Dumões que se converteram ao catolicismo eram saldanhas. Tá bem. Alguém me disse, mas eu não sei nada sobre isto. Mas alguma família, muito poucas, conservaram ainda aqueles antigos dados, compreendo, Sim. onde eles acham as suas raízes. Sim, sim. É um grande prazer, sabe? Agora, uma coisa, neste esforço de traçar o passado, vale a pena entrar no campo de genealogia. Um amigo meu disse que um colega dele, estudante da Escola de Arte de Penchim, chamava-se ele Mahendra Álvares. Sim. A mãe dele chamava amigos dele, do filho dela, e explicava as origens das famílias. A família Álvares é da Lutolim. Sim, E a mãe do Mahendra Sim. é filha do Gomes Pereira. sim, Sim, sim. de Divari. Sim, Divar. sim, Divar. E ele era nosso advogado, Sim, muito amigo da nossa casa. sim. O que tem a dizer sobre a amizade entre as várias comunidades de Goa? É um capítulo muito interessante, compreendo. Em primeiro lugar, a prioridade dos europeus era a conversão dos brahmanes. Os brahmanes exerciam uma influência preponderante. Não é que em todos os casos havia violência e inquisição e coisas dessas, mas havia isto também, em que ele converteu-se da sua própria vila. Vontade. E porquê que ele se converteu? Porque ofereciam grandes propriedades. O senhor pode dar uma outra explicação. Sim. Mas eu acho, enquanto não tiver outra explicação plausível, que eles ofereceram-se a converter-se. Porque pela atração das propriedades. Como que, aliás, certas famílias católicas de Goa eram, assim, grandes propriedades. Mas há famílias que se tornaram ricas muito mais tarde, no século XIX. Se muito mais Não tarde. é no tempo das conversões. Sim. E, da mesma forma, na comunidade hindu, continuam a haver grandes Proprietários, sim, como Ken Cross, Kenkro, Sim. Tempo, Kundeikar. Kundeikar, e depois está o Visconde de Perdém. Visconde de Pernambuco, sim, sim. Sim. Não é? Sim. É assim. Isto Não, é verdade. Mas eu queria falar desta amizade. Mas deixemos isto para o próximo segmento.
Bifana, Steakhouse em Panjim. Estamos a falar das amizades. Esta amizade. Agora veja, o senhor vê que eu tenho interesse também nisto, Exato. compreende? De ouvir isso dos católicos. Exato. Eu tenho interesse. Não, isto é que é preciso ter um diálogo. Agora veja, na minha vida do liceu, eu sempre pensava, por que é que esse padre tem uma grande afeição por mim? Ele não é meu professor. Armindes Antaria de Vaz. Depois fiquei sabendo que o meu pai era grande amigo do pai dele. Está bem. As relações eram tão íntimas que, então, sabe, um pequeno favor feito pesava. Pesava muito. Havia gratidão. Uma vez, quando eu estava no 5º ano, o padre me perguntou: olha, Dumont, ouça cá, você gostaria de ir para Portugal? Portugal, meu Deus, eu fiquei chocado. Por quê? Porque entre as famílias dos hindus, e eles tinham medo de que este meu filho fosse para Portugal e casasse lá e ficasse para toda a vida. Porque todos os que foram a Portugal para aprender, casaram-se, ficaram lá e fizeram a vida, não voltaram mais para Goa. Nunca. Mas o senhor depois esteve ou não em Portugal? Depois da aposentação minha, fui para Portugal 2 vezes. Sim? Sim. E gostou? Gostei imenso, mas não cheguei a ver o que eu queria ver. Eu tinha uma lista de certas coisas, mas já ali em Portugal todos os meus amigos compreendem. Eu perdi o contacto. Sim. Portanto, ver Portugal era para mim difícil. Eu queria, por exemplo, visitar e ver as coisas na Universidade de Coimbra, compreende? A Lisboa, não tanto. E alguns hospitais. Sim. Um daqueles onde trabalhava o Dr. Mortó Sardacé, era diretor do Laboratório de Análise de Lisboa. Sim. E eu queria ver especialmente o Penedo de Saudades, em Coimbra. Coração com coração. Ai que bem cheira a linda rosa. Ai que bem cheira que suave o seu perfume. Oh, eu ai vou feliz e vou vaidosa por uma rosa que trava o coração em lume. Ai, para a rua o povo caminha, com a brocha vai folhear. Minha mão na tua mão na minha, coração com coração. As rosas que eu te mandei mataram o meu desejo. Em troca do que eu te dei, recebi de ti um beijo. E tão alegres depois, os nossos mãos trocar. Para a festa fomos os dois, de braço dado a cantar. As rosas que eu te mandei mataram o meu desejo. Em troca do que eu te dei, recebi de ti um beijo. E tão alegres depois, os nossos beijos trocar. Para a festa fomos os dois, de braço dado a cantar. Bifana, Steakhouse em Panjim. Como é que esta amizade que existiu em Goa, Sim. entre todas as comunidades, Sim. como é que deve e pode continuar? É uma questão Ah? muito crucial. Muito crucial. Veja, durante a minha vida de burocracia, eu estive na administração indiana desde 1963 até 97, no serviço de saúde.
primeiro como Rural Medical Officer e depois State Nutrition Officer. Eu sou o primeiro State Nutrition Officer de Goa e o último, porque depois da minha saída o lugar foi abolido. E durante este tempo eu tive uma grande batalha com todos eles. Muitos gostam que, ouvindo a minha história, gostam de atacar os católicos, cristãos, comunalismo e coisas dessas. Eu digo uma coisa, neste trajeto, um baluarte forte, inabalável, foi um católico que até o último dia esteve comigo, foi o senhor Abel do Rosário, era undersecretary. Sério, nunca dobrou perante as influências deste, principalmente a religião e a comunidade. Foi pela lei e sempre suportou a mim. Mas as forças da política, dos políticos, eram tão perversos que eles não queriam uma coisa reta. Esta é uma grande história. Aquilo há de levar alguns dias para compreender, mas eu gostaria de contar, para registrar isto em qualquer parte. Poesia dos dias. Tu és a luz que se acende, tu és a paz que se estende ao mais profundo de mim. Meu coração é um veleiro onde tu és marinheiro numa viagem sem fim. Tens o encanto do mundo, preenches cada segundo. O mundo é quase perfeito. E quando chegas mais cedo, meu coração em segredo perde a razão do teu peito. Guardas a vida nos braços, a ternura nos abraços, onde me quero perder. Trazes na boca o desejo do nosso primeiro beijo que não consigo esquecer. O nosso amor vem do mar, da luz que tens no olhar e da poesia dos dias. Tem a ternura do tempo, a força que tem o vento, tristezas e alegrias. Tem a ternura do tempo, a força que tem o vento, tristezas
Bifana Steakhouse in Panjim. Sr. Doutor, já o maçamos bastante. Não, é um prazer, para mim é um prazer. Isto é um tônico, sabe? Eu estou muito alegre, muito satisfeito, compreendo, de ver que ainda existem em Panjim, em Goa, pessoas que falam português. Por que esta gente quer batalhar contra o português? Vocês abraçam o inglês assim e não querem abraçar o português. Por quê? O português é uma língua, afinal das contas. E há elementos liberais em Portugal. Sendo que esta democracia que existe hoje em Portugal não teria estado em espera. Eu vou lhe contar uma história pequenina que é interessante. Quando o Dr. Mário Soares veio aqui da visita oficial como Presidente da República, o meu pai foi levado ao Presidente. Então, o meu pai tirou aquele livro do Mons de Goa e entregou. Ele foi folheando. Disse, não percebo nada. Por que é que o senhor não escreveu este livro em português? Então, eu podia compreender e apreciar. Olha, Sr. Presidente, eu disse, há milhares de livros em português traduzidos para inglês e vice-versa, mas não há nenhum livro traduzido de português para Maratha onde os portugueses played a role, very important role, Tiveram um papel importante. no Maharashtra. Toda aquela história vai à volta de Goa, Damão e Diu, Dadra e Nagar Haveli. Compreende? Não há nada. Amanhã, se alguém quiser fazer uma história ou, digamos, traduzir, o que é que nós temos? Não temos nada. Por isso, o que eu podia fazer dentro das minhas limitadas possibilidades, eu fiz isto. Ele levantou-se e abraçou-lhe. Ele disse, este todo vasto continente indiano está aberto para vocês todos. Por que é que vamos, em vez de receber de mãos abertas, por que é que vamos receber eles na ponta da espada? Por quê? Mas o Dr. Mário Soares sentisse, compreende, agonia, porque ele dizia, todo o nosso passado, erigido durante tantos anos, ficou destruído dentro de poucos minutos. Renascença, magazine mensal apresentado por Oscar de Noronha. Esta edição teve o apoio de Bifana Steakhouse in Panjim. Produção de Azulejos da Goa.